Olá, estamos começando mais uma Almodincast e hoje pensa num trio de mulheres poderosas. Estou com 3 mulheres empreendedoras, as 3 já foram homenageadas pela Assim Mulher, doutora Edna, anfitriã, foi a primeira mulher a ser homenageada. A Fátima Ivata, que foi homenageada o ano passado, é da Silvia Ivata Prime, presidente do Lar Escola da Criança e foi a mulher empresária do ano passado. E a Leisa, que é da rede de franquias da Minds e que esse ano a Fátima vai passar o troféu para a Leisa, que é homenageada da Assim Mulher. Vou deixar a doutora Edna dar as boas-vindas. Então, amanhã a gente tem festa, né? Sim. E hoje eu queria dar as boas-vindas à Leisa Isso. e a Fátima. Sim. É bem diferente o nome dela, né? Mas é um nome bonito. Obrigada. E que ninguém vai ter igual, né? Verdade. Mas é um prazer ter vocês aqui com a gente. E hoje a gente vai bater um papo, né, sobre mulheres. Nós estamos no meio de mulheres e ninguém melhor do que vocês duas para estar aqui apresentando o nosso podcast. Parabéns pelo prêmio que você recebe amanhã e sinto muito por você que já está passando, que um dia eu passei e fiquei triste quando eu passei. Pois é, doutora. Ainda bem que a gente não passa o nosso troféu. É verdade. O nosso troféu fica em casa guardadinho. A gente vai passar um novo para ela, né, doutora? Isso aí. Mas eu vi emoção 2 vezes, a sua do ano passado e esse ano de estar passando para uma outra pessoa, uma outra mulher incrível também o troféu, né? Curte a festa 2 anos. É, exatamente isso, porque a gente tem conversado desde que ela ganhou, na verdade, né, também, procurei também dar umas coordenadas para ela, sim, né, iniciar ela nesse momento do prêmio, né, e para mim tá sendo bem ansioso também, tá, Rose? Porque da última vez, né, eu que recebi, foi uma festa, assim, muito, muito gostosa também, tava uma festa maravilhosa, então eu também estou ansiosa amanhã. E de uma outra forma também muito feliz por ser a Leisa. A gente já tinha uma amizade anterior, né, a ela ter ganho o prêmio. Então eu estou muito feliz de amanhã subir no palco e entregar o troféu dela. Vai ser uma honra muito grande para mim. Depois eu vou perguntar da emoção de receber o troféu, mas assim, nós estamos no mês da mulher, né? E não é clichê falar que mulher dá conta de tudo, né? É da natureza da mulher. Então nós estamos aqui com 3 mulheres que são mães, são empreendedoras, ainda ajudam. E qual é a receita, Fátima, sua, para dar conta de tudo? Olha, eu acho que a gente conseguir conciliar as agendas, ter um pouquinho de tempo para cada coisa, né? E para mim, que eu acho que é o sentimento assim que mais me vem, é fazer as coisas com amor. Porque eu acho que enquanto a gente, né, mulher, nós geramos vida, né? Então, a vida que a gente gera, né, nos nossos filhos, aquilo que a gente vê representado dos nossos filhos, para nós, a doutora Edna, a gente estava conversando de família, a Leisa conversando de família, acho que o primeiro é isso, o mais importante é isso, é esse amor, esse apego com a família. A hora que você consegue gerir isso, aí você vai organizando sua agenda para você dar conta dos outros afazeres e justamente daquilo que você gosta. Eu acho que a gente tem que ter esse amor, essa paixão, né, no que a gente faz. Então hoje, para mim, por exemplo, eu sou muito realizada em estar no Lar Escola, essa veia social, né? É um desafio, tá, Rose? É um desafio diário, com muitas, assim, dificuldades, adversidades que a gente passa, mas quando você encontra as famílias e encontra as crianças e vê o que eles têm dentro da instituição, isso faz com que abrilhante tudo, né? Faz 2 anos. E ela ainda dá conta de fazer ginástica, triatlo, bicicleta, triatlo, corrida e bicicleta. Tem que acordar um pouquinho cedo, tá, Rose? Para encaixar, tem que acordar cedo. E vocês fizeram, lembra, Edna, uma ação dos óculos lá no Lar Escola, faz uns 2 anos? Sim. 2 anos. 2 anos e meio. Exatamente. Que a gente faz no meio do ano. Exatamente. Muito bom. Nós tínhamos uma criança novinha que tinha 8 graus de miopia, né? Uhum. E quando ela viu a mãe, ela falou, agora eu vejo o teu rosto, né? Não, e tinha uma outra que não sai da minha cabeça. É uma até que cantou depois que no queria o óculos, que ela queria. né? Então, elas pediam para fazer
né, a letra e ela errava, mas ela enxergava, mas ela tinha tanta vontade, lembra? De usar o óculos. Até que a doutora explicou para ela: o que você quer é o óculos, eu vou fazer para você. Só que lê a letra. Aí ela leu. E para você, Leisa, qual que é o grande desafio, eu acho, nisso tudo, né? Filhos, uma rede de franquia, já morou fora também, não morou, Leisa? Morei. Isso tudo, né? É tempo, né? Eu falo assim, é realmente você conseguir dominar a sua agenda, né? Você preparar o dia e principalmente uma coisa que eu trabalho muito é os horários para os meus filhos, a minha família. Eu quero estar não perder nada deles, então eu tento o máximo acompanhar nas escolas, os prêmios deles, o futebol, porque eu sei que isso vai fazer muita diferença. E não só com franquias de inglês, eu tenho mais 2 negócios, né? Então realmente Fica puxado. É puxado. Então realmente é a agenda, é você dominar a sua agenda. E é o que eu trabalho assim. Um dia eu vou dar mais atenção para isso aqui, tá o horário para esse aqui. É um equilíbrio, Então né? equilibrar também. Então, isso A gente não precisa nem falar também, né? Porque além de tudo, gente, ela fica fazendo aula, eu não falo que eu queria ter à disposição, ela monta aula, ela dá palestra, ela dá aula online, ainda curte os netos, já curtiu os filhos, e também é administrar a agenda, né? Eu falo que para médica é um pouco mais complicado, porque eu não sou dona do meu tempo. Tá aí de exemplo hoje. Eu Já agendei com aconteceu, vocês há quantos dias, né? Eu estou programando com a Rose. E programei isso aqui às 5, 10 para 5, liga, tá chegando uma emergência. Né? Então, quantas vezes eu estou arrumada para ir para um casamento e eu tenho que deixar de ir, assim como o Gilberto. Então, a minha agenda é sempre furada. Né? Nem sempre eu posso cumpri-la. Mas eu acho que 2 coisas são o meu sustentáculo: minha família e minha profissão. E eu não abro mão de nenhuma das 2. Eu acho que eu adoro ser mãe, avó e esposa e cuidar da minha casa. Eu gosto no domingo ir para a cozinha, fazer a comida que as crianças gostam, de botar uma mesa bonita. E eu adoro trabalhar. Então, ontem, 1h30 da manhã, meu marido estava batendo na minha sala, está na hora de dormir. Não, eu preparo, eu tenho, porque eu assumi uma série de compromissos e tem congresso agora em Salvador, em São Paulo, em Aracaju, na Grécia, em Paris, e eu tenho que preparar as aulas. E o meu tempo é à noite. E a senhora que vai palestrar nesses congressos? Então eu fico, e tem palestra em inglês, então eu tenho que programar tudo, à noite. Porque de dia eu não tenho tempo. A senhora não para nada do tempo da senhora, né? Para achar um tempo extra para programar esses congressos. Isso. E aí o Giba, você não está na idade de fazer isso, você vai ficar Mas doente. eu acho então que é isso que move, né? A gente está sempre fazendo, É. sempre aprendendo. É essa vontade que eu acho que motiva a gente a ter sonhos, a querer realizar mais coisas, né? Então acho que é isso que motiva, não é? Com E certeza. eu acho que o mais importante é você saber que na sua vida você conseguiu produzir alguma coisa melhorando a vida de outros. E eu fico pensando, está na hora de eu começar a pensar, né, em parar. E eu não consigo ainda me imaginar parada. Então, aquilo que está na minha cabeça, eu tenho vontade de passar para outros. A senhora está... É que a idade hoje é muito relativa, né, doutora Edna? E a senhora tem muita bagagem para entregar. É isso, porque toda a experiência que a senhora acumulou, né, durante todo esse tempo, né, e com mais conhecimento que a senhora aprende no dia a dia dos pacientes, com tudo que a senhora estuda, acho que a senhora está vivendo um momento mágico aí É nesse gostoso, momento. porque não é mais por obrigação. Sim, Porque sim. quando você é nova, você tem que trabalhar para fazer o seu dinheiro, para fazer as suas conquistas. Às vezes sem escolhas, né? Sem escolhas. A senhora tem que seguir aquele caminho e pronto. E pronto. Hoje não, a E senhora agora, escolhe, né? eu quero fazer essa escolho palestra. trabalhar porque eu gosto de fazer isso.
Sim, acho que uma realização muito bacana isso, Mas né? a doutora tem filhas, né? Tem, estão também comigo. As Três três. estão aqui comigo. As três? Então essa é a insistência de casa. Isso é muito gostoso também, não é? É. Passar o seu legado, de mostrar, ensinar. Deve ser maravilhoso também você... Eu acho que eu não acompanhar. diria nem ensinar, é uma troca de informações. Ou seja, as meninas chegaram e eu estou sempre indo em congresso, mas eu vou nos congressos da minha subespecialidade. Então elas chegam com uma série de coisas também novas. E as coisas novas, às vezes, são complementadas com as coisas de experiência. Com certeza. E quando você consegue juntar as duas coisas, legal. é muito legal. Então você junta a experiência com coisas novas, porque muitas vezes as pessoas querem pôr só as coisas novas, não dá certo. Ou então só a experiência, mas quando você consegue ter essa junção, né, de coisas novas com a experiência, é fantástico. E né? é uma bênção, né? Estar em família, né, igual a doutora Eva, é uma bênção, né? Que foi a maior dificuldade que você enfrentou, assim, desde que você casou, para começar a trabalhar, que você sentiu assim, ai, aquilo ali foi um pouquinho mais difícil, eu tive que lidar melhor com isso? Ó, no caso, por exemplo, quando eu entrei na imobiliária, eu acho que foi a minha idade, porque eu era nova, né? Entrar no mercado de imobiliária, né? Que a maioria realmente eram homens e homens de mais idade, né? Então, quando eu assumi a imobiliária, assim, e mesmo isso perante os funcionários, os clientes também estranharam bastante, né? Então, Até porque acho você via da família do seu marido, que é família de oriental, que é uma família, os orientais são mais, né, reservados, né? Então eu senti quando eu entrei, eu senti isso, né? E só que com calma, gradativo, né? Esse meu jeito mais despojado de ser, né? Justamente acho que essa parte jovial, né? E eu acho que com isso, mesmo os mais velhos foram também entendendo e também se adaptando, né? À minha forma de estar trabalhando, de estar administrando. E isso foi muito bom. Porque de uma dificuldade, aí eu tive que me esforçar mais, né, Rose? Porque daí não dá para fazer só o que a gente vem fazendo, né? Você precisa melhorar, precisa se aprimorar. E eu formei muitos amigos na imobiliária. Então, os clientes que eu atendia, que no começo eram bem resistentes, né? Eles se tornaram amigos e clientes fiéis até hoje. Que bom, né? Que a gente atende o filho, atende o neto já. Eles voltam para comprar um imóvel para o neto, né? Muita gente faz questão ainda de falar comigo, né? Então... É gostoso, né? É muito E é engraçado, gostoso. Fátima, porque eu acho assim, a mulher ela é mais afetiva, o homem é mais técnico. Mas todo mundo gosta de afetividade, Sim. né? Então acaba que eu acho que a mulher tem essa facilidade de fazer o seu mercado. Sim, e a gente acaba percebendo, né? A gente tem aquele sexto feeling, sentido, né? o Um sexto feeling, sentido, né? né? De como você comanda uma reunião, de como você comanda uma conversa, né? Então, essa parte é um pouco diferente da questão dos homens, né? Que é mais o técnico. O número é técnico, a senhora falou. O número é esse, né? Isso aqui, a gente vai por esse lado, e a mulher não consegue. Até numa reunião meio turbulenta, você consegue, né? Agregar e consegue ir para um outro lado que todo mundo vai entender o que você está querendo dizer, né? Acho que a gente consegue reverter muitas situações assim. E para você, Leisa, porque você tem a rede de franquias, mas também tem outros negócios. Qual foi a grande dificuldade, assim? Você falou, ai, nossa, mas superei, mas foi difícil. Olha, para mim, assim, eu também, muito nova, eu saí de Maringá aos 18 anos para ir para o Rio de Janeiro, para ingressar no meu primeiro negócio, vamos dizer assim. Então, assim, eu não tinha a minha família comigo. Então, já era uma grande dificuldade. A idade também, pela questão do quê? 18 anos. Puxa, e você também é bem família, né? Sou. Porque todas as irmãs financeiras, sobrinho, neto, é Sou bem demais, família, adoro, né? adoro. Eu acho que é a minha base, a minha grande força tá ali. Então foi isso, foi também não acreditarem na minha juventude que eu podia fazer e tá longe da família. Esse acho que foi o maior empecilho no início. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a juventude que era querer fazer, não tinha hora, não tinha tempo, querer melhorar tudo, sem medo, né? Então, realmente, não pensava no amanhã, era o dia. Então, isso me ajudou muito no meu crescimento profissional, porque eu falo assim, hoje a gente pensa
o que vai acontecer, como vai ser. Não, quer você é mais programar jovem, tudo. era só assim, vai dar certo, né? Então isso era essa convicção de vai dar certo. Mas foi assim, um empecilho que eu vejo mais era estar longe da minha família, longe da minha cidade. E a volta foi por causa da família? Porque você morou um tempo, né, nos Estados Unidos, morou fora, você podia ficar em outro lugar e comandar toda mais. O porquê de Maringá? Olha, eu sempre morei, vamos dizer assim, depois dos meus 18, eu só voltei para Maringá quando eu já estava casada e com os filhos e falando, vou voltar para minha cidade. Porque Maringá, por mais que estava desenvolvendo e muito mais, eu precisava de uma logística de transportador, eu precisava de mais voos, eu preciso de um centro de treinamento de meus franqueados. Então, ter condições de realmente voos, hotéis. E Maringá tem hoje uma estrutura fantástica de tudo, não é? Então hoje eu vejo assim, uma cidade até turística, né? Do que é, e eles adoram. Então eu falei, poxa, eu vou levar para Maringá o meu centro de treinamento. E eu voltei para cá fazem 10 anos. Né? Então, com o meu centro de treinamento, voltando para Maringá, né? Então eu fiquei um bom tempo fora, um bom tempo aí, indo e vindo, mas a minha família sempre esteve aqui, né? Eu lembro. Edna, e você? A grande dificuldade foi porque na época a oftalmologia era muito masculino ou não? Qual foi a sua Eu acho que para mim foi o inverso. Eu me formei muito cedo, 22 anos, eu terminei a faculdade de medicina e fui para o Rio de Janeiro. Olha! E tive a sorte de encontrar o Dr. Flávio. E ganhei nesse meu professor um pai. Porque naquela época, muito poucas mulheres faziam medicina. E oftalmologia, então. Exatamente. Né? E durante toda a minha carreira, até esses dias, são poucas as mulheres que são cirurgiãs. Você tem muita oftalmologista, mas não existem muitas cirurgiãs. E quando a gente vai, por exemplo, para um congresso, a maioria das vezes eu sou uma mulher no meio de um monte de homem. Nas viagens, nas coisas relacionadas com a minha área. Então, eu tenho privilégios. Eu vou sentar a cadeira melhor para entendeu? Então, eu acho que para mim foi o contrário. E assim, uma dificuldade que você enfrentou? A dificuldade é aprendizado. A oftalmologia não é uma profissão fácil. Você tem que ter habilidade de mão, raciocínio, você tem que ter firmeza e saber lidar com as intercorrências, né? Você, se tem uma complicação, você tem que ter o domínio daquilo para resolver aquilo. Então, é a dificuldade. Eu não serviria, que eu já ia me desesperar junto. Você está sempre no centro cirúrgico sempre, com a gente, sempre. né? E graças a Deus, nós temos um hospital, assim, com muito bons resultados. Dificilmente tem Dificilmente a gente tem uma intercorrência. E quando tem, a gente tem a estrutura para poder... toda para atender. Para atender. Mas a dificuldade é viver sempre com estresse, porque a cirurgia oftalmológica é um estresse, né? Tá. E é uma responsabilidade. Toda terça e quinta. E hoje a medicina é muito dependente de máquinas. A maioria das minhas cirurgias hoje são muito precisas porque é tudo robótica, né? O laser hoje faz catarata, faz glaucoma, faz transplante, faz anel. Mas é você que domina a máquina. Então, não é botar ali para funcionar, é você saber o que você está fazendo para ela funcionar. Então, eu tenho uma bolinha pequenininha, mas que eu estudo nela todos os dias. E é uma bolinha que é cheia de água, que você vai trabalhar com ela aberta e ela não pode vazar. Então, essa... Não, e ela opera assim, ó, que Nelisa tá ali. Gente, vocês têm que assistir um dia. Eu tenho maior vontade um dia de ela tá com a mão assistir. operando e olhando e falou, Senhor, olha a habilidade. Parece até colocar uma orquestra sinfônica, porque a mão trabalha como se fosse uma sinfonia, né? Sim. É muito legal de ver.
Vamos começar da mais nova que recebeu o prêmio, para depois da primeira. Quando você, né, porque a gente sabe que são nomes, que são as pessoas, as entidades passam nomes, depois tem uma votação, não é assim, escolhemos, né, chegou, enfim. Não é chegar e falar assim, você vai ser. Você vai ser, né, tem toda uma história, né, por trás. Uma votação. Uma votação, tem critérios para a pessoa receber o prêmio, não pode ser, né, tem toda uma... por isso que é muito legal. Quando você recebeu o recado, né, a notícia que você seria... Depois a gente tem que perguntar depois da emoção, você não tem a emoção delas, né? Mas quando você recebeu a notícia que você era, o que passou na sua cabeça? Que filme passou? Nossa, eu disse tudo. Foi um filme, porque eu não imaginava mesmo, né? Então, sou de Maringá, mas há pouco tempo em Maringá. Eu tô apenas há 2 anos e meio nasci, né? Então, assim... e ainda pegamos um pouquinho ali de final, entre aspas, né? A pandemia, que as reuniões eram todas digitais, né? Via vídeo, então realmente não tinha contato. Então, para mim, foi uma surpresa de verdade, e saber que são 21 entidades, né? Que escolhe. Desde jornalista, escola. E foi assim, falei, poxa, que gostoso. Isso significa que o meu trabalho está sendo visto, né? Porque a gente pensa que a gente vive naquela nossa bolha. Eu falo assim que a nossa bolha ali... Quem trabalha vive na bolha, né? Justamente. E foi tão gostoso. Acho que essa palavra mesmo de caramba, o meu trabalho está sendo visto, o que eu estou fazendo está sendo bom. E realmente passou um filme, porque normalmente a gente premia os nossos colaboradores, a gente busca melhorar sempre a nossa empresa, e às vezes o nosso pessoal fica para trás, né? A gente se torna a empresa. E esse prêmio é pessoal, é você. É você, né? Então, assim, às vezes, assim, pequenas coisas que me perguntaram, tão simples como, que cor você gosta? Que música? E você fala, como assim? Né? Tipo assim, eu gosto de cor, eu tenho uma música. Então, assim, é tão simples como, assim, qual é a comida? O que você quer que sirva? O que você gosta mais? Eu falei, gente, às vezes a gente não pensa na gente. A gente tá assim, poxa, o que a Fátima gosta? O que a Rose, o que a Edna gosta? Então, a gente tem muito isso por estar encabeçando equipes, por sempre estar querendo que as nossas empresas, nossas equipes estejam bem, nossa família, e a gente às vezes se coloca um pouquinho para trás. Então, para mim, assim, foi pessoal mesmo. Eu tô pegando ansiosa para amanhã. Muito, muito pessoal, assim, e eu falo, caramba, eu consigo, né? Muito, muito bom. E você, Fátima? Olha, eu levei um susto, Rose. E fiquei me questionando, sabe? Mas por que eu ganhei, né? Por que eu, né? Por que eu, né? Porque da mesma forma que eu olhei para trás e falei para a doutora Edna, eu mandei uma mensagem para ela na hora. Você vê mulheres com uma trajetória tão maravilhosa, né? E aí você se questiona por que eu, né? E aí o que eu escutei foi o seguinte, é pelo conjunto da sua obra. Então, são várias coisas que são agregadas, né? Então, a família está trabalhando junto, ter, né, colaborado com o Silvio, no caso, entrado na sociedade com ele, reerguido a empresa, e o trabalho social. Então, o que mais, assim, me chamou a atenção foi em relação ao trabalho social, né, por eu ter levado o susto, porque a gente faz com amor, né, Rose? É um trabalho voluntário, né, que eu dedico, posso falar para você 24 horas mesmo, um bom tempo, né, e a cabeça, enquanto eu não estou lá pessoalmente, a cabeça sempre está, né, sempre procurando formas, né. Então, quando a gente faz isso de coração, faz isso porque justamente eu gosto, às vezes a gente pensa, nossa, né, vai ter uma valorização sobre isso. Mas a hora que eu entendi que essa obra, esse conjunto, ele também faz parte de uma motivação também para outras pessoas, né? Olha, a gente consegue, né? A gente consegue, se dedique, né? Faça com amor, seja enquanto empresa, seja enquanto pessoa, seja enquanto família, né? E a hora que eu entendi isso, nossa! É muito bom. É muito bom, né? Então eu brinco assim, que é o meu título é até amanhã, às 23h50, que é a hora que eu vou... Não, acho que é 22, né? Mas 22 horas, até as 22 horas. O seu título vai ser para sempre, porque Assim Mulher 2024 foi você. É verdade, isso é verdade, né? E é você, Edna, você foi a primeira. Tudo começou com você, né? Que orgulho. A Nádia chegou no meu consultório
E quando ela me falou, eu fiquei olhando para ela, porque existia o prêmio Empresários do Homem, que era o grupo masculino, Empresários do Ano. E era só homem. Eu falei assim, mas não é Empresários do Ano? Não, nós queremos fazer o Assim Mulher. Mas quem foi Assim Mulher? Porque eu não conhecia o Assim. Não, você vai ser a primeira. E eu falei, é muita responsabilidade para mim. Eu estou chegando nessa cidade, quer dizer, já tinha um determinado tempo que eu tinha, mas aqui tinham pessoas que eu achava que eram muito mais importantes do que eu. Mas eu acho que, é como eu falo, a medicina nos dá privilégio, né? Você trabalha com inglês, não é isso? Sim. Você trabalha com educação, que são duas coisas muito importantes na formação da pessoa. Mas eu trabalho com vida. E quando você pega uma pessoa que não enxerga e dá visão, é um reconhecimento que é para a vida inteira. É. E eu, por operar, porque quando eu cheguei aqui, ninguém fazia cirurgia de miopia com laser. Era como um passe mágico, porque você opera um paciente em 25 segundos e no outro dia o paciente está enxergando. Então, isso fez o meu nome crescer muito rápido. E eu acho que eu tinha pessoas operadas comigo em todos esses setores, né? No jornalismo, no Assim. Eu me lembro que eu operei muito dos presidentes do Assim. E essas pessoas, com facilidade, bom, fez algo na minha vida, eu vou votar nela. Então, eu liguei muito a isso, que era mais um privilégio da minha profissão e não pela importância que eu não me dava. Eu achava que aqui tinha pessoas que para a comunidade eram unânimes. Vou dizer uma coisa para a doutora. Como faz 2 anos e meio que estava ali, e a gente recebe, né, lá por daqui um mês não, depois passa um pouco, a gente recebe quem que a gente quer, né, apoiar, quem que a gente indica para o prêmio. Acho que foi no primeiro ano, a gente fez uma visita técnica. Não, foi o ano passado, não foi a visita técnica, quando o hospital estava... E eu achei fantástico. Não só a doutora como cirurgiã, porque eu acho que o cirurgião é... Nossa, é demais. É fantástico o trabalho de vocês, realmente, é trabalhar com vida, né? É uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma coisa tão linda. Então, assim, mas assim, o contexto do que você elaborar para o teu hospital, sabe? De ter a família próxima do paciente, o espaço onde ele não precisa ficar num quarto só, mas ele pode ver uma planta, sentar num espaço bonito. Então, eu achei isso tão fantástico que eu votei na doutora. Daí me falaram assim, me coloquei o nome da doutora Edna. Aí chegaram lá, não, a doutora já foi a primeira. Já foi. Mas assim, eu fiquei tão apaixonada pelo teu trabalho, do seu marido também, né? E entender que, cara, olha os profissionais que a gente tem em Maringá, né? E a doutora é referência mundial, não é? Então, é verdade. Você falou assim, cheguei muito cedo aqui, uma menina. Hoje você é uma referência, né, no que você faz mundialmente. Então é um orgulho para nós mulheres também, né, de ter essa grande referência e aqui na nossa cidade, né? Maravilhoso, né? E Maringá é uma cidade ímpar, porque você vê que em todos os setores nós temos referências. Né? Então, e cada vez acho mais, que né? Nós amamos essa cidade. Sim. Eu não nasci aqui, mas eu aprendi a gostar dessa cidade. E na época do Covid, como eu vi a nossa sociedade se dar as mãos e correr atrás de um ajudar o outro. Então, Maringá tem esse privilégio. Sim. Bom, nosso papo tá ótimo, mas eu queria, assim, pra gente encerrar, que cada uma deixasse uma frase, assim, não dizer um conselho, mas um incentivo para as mulheres que vão estar assistindo esse podcast, que muitas vezes também não se acham capazes ou tão desanimadas, nem precisa ouvir, assim, sabe, Leisa? Olha, o que eu deixo é o seguinte, acredite em você, né? E a gente uma levanta a outra, como a doutora falou. Eu acho que nós temos que incentivar mulheres a estar
produzindo, ter essa independência. Então, corra atrás dos seus sonhos e acredite em você. Faça a coisa acontecer. Fátima. A dica que eu dou é a seguinte: eu acho que a mulher tem que olhar para si e ver que ela tem uma voz. Porque eu vejo mulheres que eu acho que, assim, que são tão capazes, que fazem tantas coisas, e nós fazemos muitas coisas, né? Então, hoje a gente, por exemplo, com a geração Vivendo Mais, então a gente está cuidando dos pais, né? Tem o marido, tem os filhos, tem a família, tem os netos, então a gente está abrangendo cada vez mais os cuidados, né? Somos maioria enquanto trabalhadoras, no Lar Escola, a maioria no projeto de Jovem Aprendiz, somos meninas, né? São meninas, são mulheres. Então, a dica que eu dou é a seguinte: olhe para você, dê mais carinho para você, porque eu acho que a gente as mulheres cobram muito de si mesmo, né? Então, pega um pouquinho mais leve com você e acredite no seu potencial usando a sua voz. Porque às vezes eu acho que a gente faz tanta coisa, eu vejo isso, as mulheres fazem tanta coisa, ajudam tantas pessoas, e no momento que é necessário para ela se cala. Então, é a voz. É a nossa anfitriã. A sua anfitriã vai dizer uma coisa agora, que é agradecer a Deus o privilégio de ter vocês duas aqui hoje comigo, duas pessoas excepcionais. Eu acho que a vida está correndo de uma maneira tão irregular perante aquilo que eu fui criada, que eu pediria às pessoas para pensarem um pouco mais na família, que está sendo muitas vezes largada, na igreja, porque se a gente tem Deus, a gente consegue fazer tudo. Também no trabalho, porque é o trabalho que nos traz o sustento, mas fazer o trabalho com amor. Então, queria agradecer, né? Que honra eu também estar aqui aprendendo com vocês três, né? Três mulheres incríveis. Obrigada por aceitarem, né? O convite. Eu que agradeço. Nossa, eu adorei. Eu que agradeço. Para mim é um privilégio, um orgulho Verdade. estar com a senhora em qualquer momento, né? Já tivemos outras oportunidades, né, doutora Edna? E é muito maravilhoso. E a Rose também, sempre uma querida com a gente, né? Recepcionando Com certeza. sempre. Então, muito obrigada, tá? né? E parabéns, né? A gente estamos no mês da mulher, né? Parabéns para todas vocês. Obrigada. Parabéns para nós, né? Isso aí, para todas nós. E para você também, né, Rose? Sim, a Rose também. É uma batalhadora. Já tem Sim. todo dia, né? Você imagina ter uma mestra assim todo Nossa, dia? Né? nossa. Maravilhoso, né? Acho que a gente vai querer Pensa vir aqui nesse um pouco privilégio. também, Pensa né? nesse privilégio. Pensa. Aham.